Existe uma força adormecida dentro de você. Isso não é só uma metáfora bonita, é real, é física, é energia. E o mais impressionante, quase ninguém fala sobre isso com a profundidade que deveria. O que você está prestes a descobrir pode virar sua visão de espiritualidade de cabeça para baixo, literalmente. Porque o que está escondido dentro da sua coluna vertebral não é apenas uma corrente sutil. É uma inteligência viva, um poder ancestral, uma consciência silenciosa, aguardando o momento certo para se mover. E se eu te dissesse que esse movimento pode transformar completamente a sua vida, desde a maneira como você sente prazer, até a forma como encara os seus medos mais profundos. Imagine, por um instante, que tudo o que existe, do som do trânsito ao silêncio da meditação, é feito da mesma substância. Para o Shaivismo da Caxemira, isso não é apenas possível. É uma verdade sagrada. Eles ensinam que Shiva, a consciência pura, imóvel, e Shakti, a energia criativa, dinâmica, são inseparáveis. Dois lados de uma mesma essência. Dois amantes cósmicos dançando eternamente em tudo que existe. Quando você respira, sente, age ou pensa, está experimentando esse casamento invisível entre consciência e movimento. É como se, dentro de você, houvesse um palco sagrado onde o ator e o cenário são feitos da mesma luz. Shakti atua, Shiva sustenta, mas no fundo, ambos são um. Essa percepção muda tudo. Em vez de fugir da matéria ou tentar escapar do mundo, esse ensinamento convida você a fazer algo muito mais ousado. Perceber o divino no cotidiano. Na louça suja, no toque inesperado, no incômodo do corpo, na emoção que chega sem avisar. Tudo é manifestação. Tudo é sagrado. Muita gente ainda acredita que espiritualidade é abandonar a vida comum, mas o Shaivismo diz: viva intensamente, com consciência, porque quando você entende que cada detalhe da existência é uma dança entre Shiva e Shakti, um café da manhã vira ritual, um olhar vira oração, o corpo vira altar e, a partir dessa percepção, você começa a enxergar um mapa invisível dentro de si. Um mapa ancestral, real, não com fogos no céu, mas com mudanças silenciosas, persistentes, que brotam nas entrelinhas da vida comum. Um mundo onde menos pessoas reagem por medo e mais por compaixão. Onde menos se compete e mais se colabora. Onde o espiritual deixa de ser discurso e finalmente se transforma em prática. E se esse mundo parece distante, talvez seja porque ainda estamos esperando o outro começar. Mas e se o verdadeiro impulso já estivesse dentro de você? E se esse fogo, esse chamado, já estivesse tentando te acordar há tempos? Agora me diz, você já sentiu algo diferente? Uma energia subindo pela coluna? Sonhos vívidos demais para serem esquecidos? Intuições que surgiram do nada, como se alguém tivesse sussurrado respostas no seu coração? Escreve aqui nos comentários. Quero saber o que você já viveu, porque talvez, só talvez, o seu despertar já tenha começado. As pessoas percebem. As conversas mudam, os laços se aprofundam, e isso nos leva a um ponto que parece final, mas é só o começo. Quando o despertar individual começa a tocar o coletivo, nasce algo que muitos chamam de despertar global. Pode parecer que esse processo é íntimo, solitário, só seu, mas toda transformação interior carrega inevitavelmente uma consequência externa. Você já sentiu aquela paz inexplicável perto de alguém que nem disse uma palavra? Aquela sensação boa só de estar próximo? Isso não é acaso, é ressonância. A vibração de quem está consciente afeta os ambientes, grupos, pessoas,
até os lugares mais carregados. E não é preciso discursos bonitos, basta presença real. Esse processo é como uma pedrinha que cai num lago calmo. A diferença é que aqui a água são as relações humanas, as amizades, os vínculos, a sociedade. Uma pessoa que aprende a escutar a si mesma, naturalmente começa a escutar melhor os outros. Um ser humano que aprende a amar sem exigir posse, começa a ensinar, com o exemplo, que o amor não precisa de correntes, ações simples, como ajudar um vizinho sem esperar nada em troca, ou elogiar alguém com sinceridade, já começam a construir esse novo campo vibracional. E é aí, nesse campo sutil, quase invisível, que o despertar coletivo começa a germinar. Tomar um banho com presença, preparar uma refeição com gratidão, escutar alguém com o coração aberto, tudo isso é espiritualidade em ação. Esse ensinamento nos convida a parar de adiar o que realmente importa, a parar de esperar pela tempestade perfeita ou por um ritual sagrado, porque o que é sagrado já está pulsando no agora. Você já percebeu como a maioria das pessoas só se volta à espiritualidade nos momentos de crise? Quando a dor aperta, quando o chão some, quando não resta mais nada. Então buscamos o alto, e é compreensível, mas o convite do shaivismo é diferente. Ele propõe um caminho mais ousado, e se a prática acontecer justamente no meio do caos, com louça na pia, celular vibrando, pensamentos inquietos, e mesmo assim, você escolhe estar presente. É nesse lugar que a teoria vira sabedoria viva. Quer um ponto de partida simples? Escolha um momento banal do seu dia. Escovar os dentes, por exemplo, e entregue a ele 100% da sua presença. Nada de celular, nada de pressa, sem pensamento paralelo. Apenas você e aquele instante. Com o tempo, essas práticas simples vão criando espaço. Um espaço interno onde o barulho do mundo continua, mas já não te atravessa da mesma forma. Onde emoções ainda surgem, mas não te dominam mais. É como se uma nova versão de você começasse a habitar o mesmo corpo. Uma versão mais serena, mais atenta, mais real. E o mais surpreendente, essa transformação reverbera ao redor. E há algo que poucos falam, mas que todo buscador precisa saber. O despertar não é um fim. Ele é um processo contínuo. Ele exige presença constante. Não é um destino final, nem um troféu espiritual. É como uma fogueira. Se você não alimenta, ela apaga. Por isso, práticas simples como comer com atenção plena, caminhar em silêncio, escutar sem julgar, manter a presença mesmo nos dias comuns, tudo isso importa. Cada gesto, por menor que pareça, é uma oportunidade de integrar luz e sombra. E é nessa integração silenciosa que o terreno se prepara para um dos ensinamentos mais profundos do shaivismo da Caxemira. O divino não está em outro lugar. Ele não habita somente os altares distantes, nem espera por você no fim de alguma escadaria cósmica. Ele está aqui, agora. Na vida comum, exatamente naquele ponto onde muitos ainda não conseguem enxergar valor. Enquanto tantas tradições apontam o dedo para o céu, como se a verdade estivesse reservada a planos superiores. O shaivismo aponta para um lugar muito mais íntimo. Aponta para sua xícara de café esquecida sobre a mesa, para o cansaço no seu corpo após um dia difícil, para sua casa bagunçada, seu quarto escuro, sua rotina, e afirma, com simplicidade desarmante, o sagrado está aqui. Não é preciso fugir do mundo para encontrar o divino. É preciso percebê-lo nas dobras da vida cotidiana. Esse caminho não separa o espiritual do prático. Não exige votos de silêncio, nem retiros intermináveis. Porque o verdadeiro desafio não é despertar essa energia, é sustentá-la.
E aqui chegamos a um ponto delicado, mas absolutamente necessário. Vivemos uma era onde a espiritualidade também virou produto. Basta abrir um celular e lá estão. Cursos prometendo ativar sua Kundalini em 7 dias. Acessar a 5ª dimensão com um código secreto. Se conectar com guias intergalácticos em tempo recorde. Mas o Shaivismo da Caxemira, uma tradição ancestral e profunda, nos alerta. Não existem atalhos. Despertar não se mede em curtidas nem em certificados. Medir espiritualidade pelo que se posta é como medir amor pelo número de likes numa foto de casal. O verdadeiro despertar se revela quando ninguém está olhando. De que adianta pregar amor universal e destratar o atendente do mercado? O ego é ardiloso. Ele adora se vestir de mestre, repetir mantras, usar roupas brancas e, ao mesmo tempo, fugir da autocrítica, da humildade, da escuta. E aqui está o ponto. A integração verdadeira é silenciosa. Ela não faz alarde. Ela se manifesta nas escolhas diárias, nos gestos discretos, no cuidado com o outro. É dizer obrigado com presença. É ouvir sem interromper. É aceitar um não sem explodir. Quer um exemplo simples, mas poderoso? Da próxima vez que sentir raiva, antes de reagir, pare, respire. Pergunte-se: essa resposta vai construir ou vai destruir? Isso é espiritualidade prática e talvez o mais difícil: abrir mão do reconhecimento, não postar, não contar, apenas viver. Porque o que é realmente sagrado não precisa de aplausos, ele só precisa de espaço. É por isso que práticas como jejuns curtos, silêncios voluntários e meditações profundas tornam-se valiosas nesse estágio. Não por dogma, mas por clareza energética. E é essa clareza que prepara o terreno para um dos fenômenos mais misteriosos e intensos do despertar espiritual. A ativação da Kundalini. No fundo da coluna, adormecida como uma serpente em espiral, está a força mais potente e enigmática do nosso ser. A Kundalini não é uma metáfora poética, ela é real. E quando desperta, nada mais permanece igual. Essa energia pode subir como um calor avassalador pela espinha. Pode vir como tremores involuntários, visões simbólicas, picos de emoção inexplicáveis, ou até uma hiperpercepção do mundo ao redor. E sim, pode acontecer mesmo com pessoas que nunca meditaram. Às vezes, basta um trauma, uma oração sincera, um retiro intenso, e o fogo desperta. Mas ao contrário do que muitos acreditam, esse despertar não é glamuroso. Ele é desafiador, exigente e muitas vezes desconcertante. Alguns relatam insônia, perda de apetite, oscilações emocionais, sensibilidade extrema à luz, ao som, ao toque. É como se o sistema nervoso estivesse sendo reconfigurado em tempo real, enquanto a mente ainda tenta entender o que está acontecendo. Por isso, ter apoio é fundamental. Ler obras como Kundalini, o Fogo da Consciência, de Gopi Krishna, ou se orientar com mestres experientes pode evitar muitos tropeços. Quem passa por esse processo com consciência percebe uma reorganização natural da vida. As relações mudam, os interesses se realinham. O que antes parecia importante simplesmente perde o brilho. A busca deixa de ser por respostas e se transforma em integração. Você começa a enxergar além da superfície. Sente a energia de um ambiente antes mesmo de entrar. Percebe a intenção de alguém antes que qualquer palavra seja dita. O mundo exterior já não é mais apenas visual, é vibracional. E quem começa a guiar não é mais o raciocínio lógico, é a intuição. Logo acima, no topo da cabeça, o chakra da coroa se manifesta como uma antena invisível, mas incrivelmente sensível. Não é uma porta de fuga para planos distantes, é o oposto. É o reconhecimento de que nunca estivemos separados,
que tudo está interligado, que a essência da vida pulsa no silêncio entre um pensamento e outro. É quando o eu começa a desaparecer, quando a noção de separação se dissolve. Não é um show espiritual, nem uma visão grandiosa. Essa expansão, na maioria das vezes, chega de forma silenciosa. Ela se revela em momentos simples, como uma lágrima inesperada ao olhar o céu, um arrepio ao ouvir o vento entre as árvores, ou uma sensação de paz absurda durante uma simples caminhada. Esses centros pedem mais do que curiosidade, pedem responsabilidade. Porque ao acessá-los, você começa a perceber o peso real de uma palavra maldita, de um pensamento negativo, de uma intenção mal canalizada. Uma mentira, por menor que seja, pesa no corpo. Uma manipulação, mesmo sutil, provoca uma quebra na energia, e o corpo sente. Mas é exatamente essa fragilidade que abre espaço para o divino entrar. Quando o coração está aberto, tudo muda. O silêncio ganha profundidade. A meditação toca dimensões que antes pareciam inalcançáveis. E, nesse estado de transparência interior, o corpo começa a captar sinais que vêm de planos mais sutis. E o verdadeiro caminho começa a se revelar. Quando a energia vital finalmente toca os centros superiores, algo sutil, mas profundamente transformador, começa a acontecer. Aquela voz interior, tantas vezes abafada por pensamentos barulhentos, emoções embaralhadas e ruídos do mundo, torna-se aos poucos mais nítida, como um sussurro vindo de um lugar que sempre esteve ali, mas que só agora começa a ser ouvido. É nesse momento que o chakra do terceiro olho, localizado entre as sobrancelhas, desperta sua função mais sagrada. Ele não revela cenas de outros, mundos como nos filmes, mas oferece algo ainda mais valioso: clareza de percepção. O chakra cardíaco não é sobre frases bonitas de autoajuda. É sobre um ponto profundo de virada. É quando o buscador para de olhar para o céu em busca de respostas e começa a olhar para o lado, para o outro, para si, com ternura. A espiritualidade deixa de ser um ideal distante e se torna um gesto simples de presença. Você sente a dor do outro como se fosse sua. E ao contrário do que muitos pensam, isso não enfraquece, fortalece. Mas essa abertura dói, porque o coração guarda feridas antigas, mágoas não ditas, perdas não choradas, traumas nunca digeridos. Só que, ao mesmo tempo, ele guarda a medicina mais poderosa que existe, a compaixão, não a compaixão de coitadinho, mas aquela que reconhece: todos estamos travando batalhas invisíveis. Um exercício simples pode ajudar. Escreva uma carta, sem enviar, para alguém que te feriu, e depois uma carta para você mesmo, se perdoando. O alívio não vem da resposta do outro, mas da libertação que isso provoca. E sabe o que é mais curioso? Muitos que pareciam tão avançados espiritualmente travam justamente aqui. Por quê? Porque amar exige vulnerabilidade. E o ego tem pavor de se mostrar frágil. E é justamente aí que muitos se perdem, buscando alívio em relações tóxicas, vícios ou distrações sem fim. Mas, quando essa energia é compreendida e honrada, ela se transforma. Ela vira ponte. Ela prepara o caminho para o próximo estágio, o momento em que o fogo interior desperta. E com esse fogo, nasce uma força capaz tanto de iluminar quanto de queimar. Entramos agora no território do terceiro chakra, o plexo solar, a morada simbólica do fogo. É aqui que nasce a vontade de conquistar, de brilhar, de se impor no mundo com coragem. É nessa fase que muitas pessoas começam a buscar espiritualidade. Leem O Poder do Agora, O Alquimista, e sentem que estão evoluindo. Mas o ego é esperto. Ele adora se disfarçar de mestre. E então,
Frases como "eu vibro numa frequência mais elevada" ou "você não entende porque ainda está dormindo" começam a surgir. O despertar, que deveria ser purificação, vira vaidade. A luz, que deveria iluminar, vira necessidade de controle. A pessoa até medita todos os dias, mas explode quando alguém discorda dela. Usa cristais no pescoço, mas não consegue ouvir um não sem se irritar. A espiritualidade vira performance. E aqui o antídoto é simples, mas exige uma força rara: humildade, autocrítica sincera, coragem para olhar para si com verdade. Coisas simples, mas profundamente espirituais. Pedir desculpas, aceitar um erro, ouvir sem interromper, aceitar um elogio sem se justificar. Porque só quando esse fogo para de queimar os outros e começa a iluminar a si mesmo, é que o verdadeiro despertar começa. E é aí que chegamos ao coração, o centro, onde tudo muda de verdade. Mas essa transformação interior só acontece quando um ponto específico dentro de nós é ativado. Um ponto que dá início ao verdadeiro despertar da consciência. Quando isso acontece, o segundo chakra entra em cena. Ele é como um rio interno, carregando emoções, desejos e imaginação. É aqui que a vida começa a ganhar cor, fluidez, intensidade. Sabe aquela vontade de dançar do nada? De pintar algo sem saber porquê? De cozinhar algo criativo, escrever uma poesia, criar uma nova ideia de negócio? Tudo isso brota desse centro. Mas junto com o poder criativo, vem também uma sensibilidade extrema. É como se o mundo começasse a te tocar mais profundamente, para o bem e para o mal. Por isso, nessa fase, muitas pessoas sentem instabilidade emocional, oscilações intensas, dificuldades para impor limites, carência afetiva. Tudo isso são sinais de que a energia criativa ainda não está sendo canalizada com consciência. É comum ver artistas incríveis lidando com crises emocionais profundas. Não é fraqueza, é sensibilidade sem direção. Por isso, práticas como escrita terapêutica, dança consciente, arte intuitiva ou banhos com ervas como camomila e lavanda ajudam a acalmar essas águas internas. Mas existe um risco silencioso aqui. Se a pessoa se apega demais às emoções ou ao prazer, ela pode ficar presa nessa camada. A criatividade vira carência, a fluidez, confusão, a conexão, dependência. Sexualidade, criatividade, autoconfiança, compaixão, intuição. Cada um desses aspectos está conectado a um centro energético diferente dentro de você. E não, isso não é só um conceito esotérico, é algo que muitos terapeutas modernos, até mesmo dentro da psicologia, já começam a reconhecer. Por exemplo, se você sente medo de se expressar, trava ao falar em público ou reprime o que sente por vergonha ou insegurança, é bem provável que seu chakra da garganta esteja bloqueado, mas isso é só o começo. Quando a energia começa a subir e atinge os centros superiores, como o terceiro olho ou o chakra da coroa, algo surpreendente acontece. A noção de eu começa a se dissolver. Você começa a perceber que não é apenas o corpo, nem apenas suas emoções, nem sequer seus pensamentos. Você começa a enxergar além. E não, isso não quer dizer abandonar tudo e virar um monge no Himalaia. Significa, por exemplo, perceber quando uma briga de trânsito está te consumindo por dentro e, ao invés de reagir automaticamente, escolher respirar, observar, transformar. Imagine sua consciência como uma escada. Cada degrau revela uma camada da sua existência. Essa é a proposta dos chakras. 7 centros de energia, 7 chaves internas, 7 portais entre o instinto e o infinito. No início da jornada,
Tudo gira em torno da sobrevivência. A comida que você consome, o dinheiro que garante sua segurança, o teto sobre sua cabeça. Esses são os impulsos ligados ao primeiro chakra, a base, a raiz, o mais denso. E é justamente nesse ponto que a maioria das pessoas permanece por toda a vida, sem saber que há algo além. Mas a energia, ela pode subir, pode se refinar, pode despertar algo que está além da matéria. Existe um caminho escondido dentro do seu próprio corpo, um caminho de ascensão, e ele começa agora. A jornada pela consciência não acontece apenas no plano mental. Ela se desenha em cada camada do seu ser, porque à medida que a energia desperta, os temas da vida também mudam. Agora, ao chegarmos ao final desta expedição reveladora, quero expressar minha mais profunda gratidão a você que permaneceu conosco até aqui. Sua dedicação e curiosidade são o combustível que nos motiva a explorar, desmistificar e compartilhar essas histórias intrigantes. Quero compartilhar algo especial com você. Como fã do canal Eu Superior, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e formação mental. Apresento a você o Mapa do Eu Superior, um e-book revolucionário que vai redefinir sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal Eu Superior, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se por um momento como um dos antigos exploradores que desbravavam territórios desconhecidos, guiado apenas pela chama da curiosidade e pela sede de conhecimento. Cada pedaço de informação, cada símbolo decifrado é como um mapa que nos leva mais fundo no labirinto do desconhecido. E assim como esses exploradores, você também está agora um pouco mais próximo da verdade, carregando consigo uma nova compreensão das forças que moldam nosso mundo. Sua presença até este ponto não é apenas uma conquista pessoal, mas uma contribuição valiosa para uma comunidade vibrante de indivíduos curiosos e apaixonados por conhecimento. Cada visualização, cada comentário, cada like são passos que damos juntos rumo a um entendimento mais profundo e coletivo. Você não é apenas um espectador, você é um parceiro nesta jornada de descoberta. Então, ao fecharmos este capítulo, quero convidá-lo a refletir sobre as revelações de hoje e a se preparar para os próximos passos. Vamos continuar desvendando os segredos, questionando as verdades estabelecidas e explorando os mistérios que nos cercam. Sua participação é fundamental, não apenas para o crescimento deste canal, mas para a expansão do nosso horizonte de conhecimento. Até a próxima descoberta. E lembre-se, o verdadeiro poder está em questionar e compreender o que está além do visível. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.